vou falar sobre recobrimentos de ligas à base de titânio e nióbio para aplicações biomédicas. Meu nome é Pedro Nascente, da Universidade Federal de São Carlos, Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia, Departamento de Engenharia de Materiais. Faço também parte do Programa de Pós-Graduação em Ciência e Engenharia de Materiais, São Carlos, São Paulo. Aqui estão os ex-estudantes que participaram do trabalho específico de recobrimentos à base de titânio e nióbio. Um dos primeiros trabalhos foi do Davi Gonçalves Cruz, que se doutorou em 2019 e atualmente está na Universidade del Valle, na Colômbia. Tem também o trabalho da Ana Luísa, que se doutorou em fevereiro do ano passado e atualmente está em Vitória, no Espírito Santo. A maior parte do que eu vou falar hoje vem da tese da Caterine Martinez Orozco. Atualmente ela está no Instituto Federal de São Paulo, na cidade de São José dos Campos. Tem participação também de 3 ex-estudantes de mestrado, o Lucas Leal Lemos, que defendeu em novembro de 22, o Sidney Sherman Costa, que está participando aqui da reunião, defendeu em abril de 24, e o Bruno Barbosa de Aquino, que também está participando aqui, defendeu em novembro de 24. Então tem, às vezes, figura da tese de um, figura da tese de outro. Então, vou tentar mostrar aqui o que eu vou falar. Uma pequena introdução e motivação, tanto na parte de recobrimentos, de filmes finos de titânio e nióbio, zircônio, titânio e nióbio molibdênio, apresentar os métodos experimentais, método de deposição, as técnicas de caracterização e vou dar uma ênfase especial na espectroscopia de fotoelétricos necessitados por raio-x, porque quando o professor André pediu o tema, eu dei 2, um específico de caracterização por XPS e outro titânio e nióbio. Daí ele falou para falar um, mas se eu pudesse também falar outro, seria bom. Então, quando eu estiver falando das técnicas de caracterização, eu vou dar uma ênfase maior em XPS. Apresentar resultados que pode ficar um pouquinho confuso, porque a maior parte eu peguei da tese da Caterine, que foi a última que defendeu, mas tem algum resultado que pode ter vindo de outro trabalho. E as conclusões. Então, materiais com características de alta resistência mecânica, alta resistência à corrosão, resistência ao desgaste e, principalmente, bioinertes. São os chamados biomateriais. Estão envolvidas várias áreas de ciência e tecnologia, evidentemente ciência e engenharia de materiais, que é a nossa área, engenharia biomédica e fazendo fronteira com as ciências biológicas e a medicina, na disponibilidade e no custo. O mais usado no SUS, se por acaso alguém tiver um acidente e for operado pelo SUS, vai ter como implante o ácido inoxidável de grau médico, a ASI 316L, que também é conhecido por ASTM F138. Ele tem características razoáveis, eu diria, satisfatórias, então, propriedades biomecânicas adequadas, biocompatibilidade razoável, resistência à corrosão satisfatória, disponibilidade, facilidade de processamento e, o principal, baixo custo. Mas apresenta 2 desvantagens grandes. Uma, a tendência a sofrer corrosão e a liberar íons que são prejudiciais à saúde. Então, em todo caso, as desvantagens são corrosão e os íons de cromo e níquel, que são prejudiciais à saúde. Outra desvantagem grande é o alto módulo de elasticidade.
de 190 gigapascal, quando comparado ao osso humano, que é de 10 a 40 pascal. Esse descasamento do modo de vivacidade causa problema de tensão, um efeito que a gente chama em inglês de stress shielding. Então, a gente deveria escolher uma liga que tivesse todas essas propriedades melhores e ainda por cima tivesse um modo de elasticidade mais próximo ao do osso humano. As ligas à base de titânio possuem melhor resistência à corrosão, melhor resistência mecânica, melhor biocompatibilidade e melhor osso-integração que o aço inoxidável, principalmente aquelas que têm estrutura cúbica de corpo centrado, ou seja, tem a fase beta, elas são macias e dúteis e têm um baixo modo de elasticidade. Dependendo da liga, pode chegar até mesmo 55 gigapascal, ou seja, está bem mais próxima ao osso humano. Para que o titânio se estabilize nessa fase beta, alguns elementos têm que ser adicionados. 3 deles são importantes. Nióbio, zircônio e molibdênio são elementos não alergênicos e a adição ao titânio tem um efeito benéfico na estabilização da fase beta. Então, nós estudamos, primeiro começamos só binárias, titânio e nióbio, depois continuamos com titânio, nióbio, zircônio e titânio, nióbio, molibdênio. E o problema dessas ligas é que elas são muito mais caras que o aço inoxidável. Aqui a gente tem que ver um comparativo. Na internet é difícil, porque a gente compara coisas um pouquinho diferentes. Então, eu coloco lá o aço 316 de grau médio e eu encontro alguns valores para ele. Mas naquela forma mostrada lá, tubo, não sei. E uma liga base de titânio, que é a mais usada em aplicações biomédicas, primeiro foi usada em aplicações aeroespaciais, depois passou a ser usada em aplicações biomédicas, apesar dela ter um probleminha, porque tanto íons de alumínio quanto íons de vanádio são prejudiciais à saúde. Mas para a gente ter uma ideia de valor, esses valores estão lá em dólar. Mas tem que ver que o valor lá de cima do aço está em dólar por quê? Por tonelada? Não sei. Então, quando eu fiz o cálculo, dá mais ou menos o que eu pus ali na esquerda. Então, o aço 316 teria reais por quilo, dependendo da liga, dos elementos e coisa assim. Aqui é só uma proposta nossa, a gente começou a pensar nisso já tem talvez uns 15 anos. A ideia seria recobrir a superfície do aço com um filme fino de uma liga base de titânio e nióbio, desde que tivesse uma espessura adequada e também uma composição adequada. Então, eu mostro aí alguns artigos que foram feitos ao longo desses 15 anos. Começou com o trabalho da Denise Tavarico, de doutorado, e veio vindo até os últimos trabalhos que nem estão publicados ainda, mas que eu já vou apresentar hoje para vocês. Então, o objetivo do trabalho é investigar as propriedades físico-químicas e mecânicas dos recobrimentos de titânio, nióbio, zircônio e titânio, nióbio, molibdênio depositados sobre o substrato de aço inoxidável 316L. O método de deposição, em português, a gente chama de pulverização magneto-catódica. O termo em inglês que muita gente usa é magnetron sputtering. Tem gente que usa o termo em inglês, mas a tradução mais aceita pela literatura brasileira é pulverização magneto-catódica. Metodologia experimental, a gente vê à direita em cima o equipamento de deposição que está instalado lá no EMINANO, Laboratório Nacional de Nanotecnologia, que faz parte do Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais, lá em Campinas. Esse centro envolve
não só o laboratório em questão, mas envolve o Sirius, que é o uso de síncrotron. Então, envolvia o antigo LNBS e, ao todo, são 5 laboratórios. No caso particular da deposição, nós contamos com o auxílio do físico Ângelo Luiz Gobi, que trabalha lá no Nano. Como a maior parte das amostras foram feitas pela CAT, aqui está mostrando a figura, o polimento. Então, como o trabalho começa assim, cortando substratos de aço nos tamanhos adequados, depois polindo substratos, analisando os substratos e só depois vai lá para Campinas fazer a deposição. Determinação estrutural é feita por difratometria de raio-x. E, ao longo dos últimos anos, nós usamos 3 equipamentos diferentes. Então, para o titânio nióbio zircônio, para falar a verdade, quase eu não vou mostrar resultados do titânio nióbio zircônio aqui, mas, em todo caso, nós usamos esse difratômetro da figura à direita, que é um Bruker, que está instalado no Laboratório de Caracterização Estrutural do DEMA UFSCar, DEMA é Departamento de Engenharia de Materiais. Muitos dos equipamentos que eu vou falar aqui estão instalados lá no MCR. Então, acho que é mais fácil, quando não for do MCR, eu chamo a atenção. Um segundo equipamento não está instalado lá. Por algum motivo, nós tivemos que usar esse equipamento Rigaco, que está instalado no Instituto de Física de São Carlos, aqui na USP. Mesmo que eu me lembre, houve um momento que esse difratômetro lá de cima estava parado para manutenção. Então, como a CAT tinha uma certa urgência em acabar as medidas e a tese, né? Então, acabou usando um aqui do Instituto de Física de São Carlos, que fica no campus da USP. São Carlos tem 2 campos, tem um campus da Universidade Federal e um da Estadual. E todos 2 são muito fortes em ciência e engenharia de materiais. Então, tem, além de vários cursos de engenharia, física, química, e todos 2 são bem equipados com equipamentos. Outro equipamento que foi usado está instalado lá na Escola de Engenharia de São Carlos. E esse equipamento tem a vantagem de poder fazer análise com ângulo rasante. Medidas de topográficas, nanoestruturais, por microscopia de força atômica, foram feitas com o MCE mesmo. E aqui 3 microscópios que foram usados no decorrer do trabalho, e para verificar tanto microestrutura, fazer a análise química por EDS é espectroscopia de energia dispersiva de raio-x, e é uma técnica que normalmente vem associada ao microscópio eletrônico de varredura. Aparece como um detetor acoplado, então é mais ou menos comum ter esse detetor acoplado ao microscópio, e esses 3 aqui que eu mostro, todos 3 instalados no FCE, eles têm esse detetor acoplado. Alguma coisa de microscopia eletrônica de transmissão também foi feita, a ver seção transversal. Às vezes a gente também queria entender como estavam os grãos nos filmes, e o equipamento usado foi esse aí da figura. E não vou mostrar hoje aqui, mas também foi feito o mapeamento de orientação cristalográfica, que na direção preferencial de crescimento. Mas por questão de tempo, não vou nem falar sobre isso hoje. A ênfase ia ser dada na espectroscopia de fotoelétricos excitados por raio-x, e logo eu vou mostrar o que aconteceu com o nosso equipamento. Durante anos, a gente tinha um equipamento instalado no Centro de Caracterização e Desenvolvimento de Materiais, dentro do DEMA, da UFSCar, mas ele já está parado há uns 10 anos. Então, até conseguir recursos, comprar outro, instalar, só agora, muito recentemente, é que o equipamento novo foi instalado. Então, nos últimos anos, nós fomos usando outros equipamentos. E um, em particular,
foi o equipamento instalado no Instituto de Física de São Carlos, sob responsabilidade do professor Valmor Roberto Mastevar. Então, os resultados de XPS que eu vou mostrar hoje foram feitos lá no laboratório do professor Valmor. Colocando em contexto o que é uma superfície de material, normalmente a gente pensaria numa situação modelo, uma superfície lisa, plana, sem defeito. E esta figura aqui tenta mostrar uma superfície real, com diferentes impurezas. Então, no caso, a gente está vendo essas esferas brancas representando o átomo do substrato. Por exemplo, níquel. Seria um substrato, então as esferas brancas representam o níquel, tem estrutura cúbica de face centrada, o plano mais densamente empacotado é 1,1,1. Esses átomos pretos, que têm praticamente o mesmo tamanho dos átomos brancos, poderiam ser o cobre, que são átomos de impurezas substitucionais. Cobre entra substitucionalmente no níquel. A gente pode ter ligas desde 100% de níquel até 100% de cobre com qualquer composição, tem miscibilidade completa. Então, é plausível termos átomos de impureza de cobre no material níquel. Esses maiorzinhos, também escuros, são átomos de impureza dissolvidos, outros átomos. Por exemplo, se ele tem níquel, um pouco de substitucional de cobre, o outro átomo poderia ser estanho, poderia ser chumbo, uma outra coisa, que está ali sobre a superfície, a gente diz que está dissolvida. Esses cinzas mais claros são os ânions de óxido. O que vai acontecer? Níquel, cobre, vários metais vão oxidar quando expostos ao ambiente. Então, teríamos ânions de óxido. E uma coisa curiosa que nós temos é esse achuriado lá em cima. Está representando o que a gente chama de carbono adventício. Esse nome é usado na literatura técnica mesmo. Adventício no sentido que a gente nem quer que esteja lá, não fomos nós que colocamos, ele aparece porque moléculas contendo carbono estão na atmosfera. Pode ser hidrocarbonetos, moléculas pequenas, CO, CO2, pode ser manuseio da amostra, pode ser o óleo da bomba, foi usada lá no reator, qualquer coisa vai deixar uma camada de carbono contaminando a superfície da amostra, e quando a gente for fazer análise, a gente vai ter que ter um mecanismo para remover esse carbono. Aqui está mostrando os defeitos cristalinos, então continua lá com degraus e tal, mas já não tem todos aqueles átomos, aquela representação dos átomos e das impurezas. Está tentando mostrar só os possíveis defeitos cristalinos, então nós vamos ter terraços indicando lá os planos, por exemplo, o plano 1,1,1, entre um e outro tem degrau, esse degrau pode ter altura de um átomo, né? Pode ter altura de 2 átomos, uma beirada ou parapeito pode aparecer, um átomo que esteja sobre a superfície, a gente chama de átomo dissolvido, a ausência de um átomo na superfície a gente chama de lacuna ou vacância, mas também pode acontecer, como mostra ali na figura, um buraco, uma fossa, que é uma lacuna com 4 átomos. Um predinho lá está mostrando uma ilha, né, uma saliência, no caso com 2 células unitárias. Então, são os possíveis defeitos estruturais ou defeitos cristalinos que aparecem na superfície. Aqui tem 2 visões que eu estou mostrando da evolução histórica da disciplina, da área, ciência de superfície nos últimos 60 anos. Eu vou ter que fazer conta, deixa eu ver aqui. Alguma coisa como uns 35 anos atrás, talvez um pouco mais, eu trabalhei com esses 2 professores. O professor Somogyi e o professor Van Hoff, na Universidade da Califórnia, em Berkeley, como parte do meu doutoramento. O professor Somogyi faleceu recentemente, já numa idade avançada, e o professor Van Hoff já está aposentado, que eu saiba. Então, a visão de cada um deles. Do lado esquerdo, a visão do professor Somogyi, que é uma visão mais de um
uma pessoa físico-química experimental, que trabalhava muito com catábase heterogênea. Então, lá nos inícios, final dos anos 50, começo dos anos 60, houve o desenvolvimento da instrumentação. Mas faz sentido ser no final dos anos 50, começo dos anos 60, porque foi bem em decorrência da corrida espacial que ocorreu naquela época. Então, como um subproduto da corrida espacial, houve o desenvolvimento de instrumentos de ultra alto vácuo. Então, as técnicas de ultra alto vácuo foram desenvolvidas, muitas delas, ao longo dos anos 60, talvez meados dos anos 60, comecinho dos anos 70. E no início eram estudadas as situações modelos, monocristais e metais de semicondutores. Na época, semicondutores eram muito estudados, silício principalmente, mas também outros semicondutores, germânio, arseneto de galho. Um tempo foi sendo estudada a ligação e a estrutura, principalmente com superfícies limpas e pequenas moléculas absorvidas. Com o tempo já vai para a termodinâmica de superfície, então já estamos dos anos 80, um pouquinho mais para frente, do meio para o fim dos anos 80, já entra um pouquinho de dinâmica de superfície, e aparecem os instrumentos que não precisam mais de ultra alto vácuo. O primeiro que apareceu, o STM, microscopia de tonelhamento por sonda, ele, por varredura, na verdade, ele apareceu nos anos 80, os dois físicos que desenvolveram, ganharam o prêmio Nobel. Na época, eles trabalhavam no laboratório da IBM em Zurique, na Suíça. Então, foi um grande avanço, imaginamento de superfície em escala atômica mesmo. E outros equipamentos que não exigem mais vácuo foram sendo desenvolvidos, então aparecem lá várias aplicações. Então, essas aplicações que já ocorriam, talvez, desde os anos 70, foram sendo desenvolvidas até os dias de hoje. Catarse, tribologia, polímeros, biointerface, microeletrônica, energia, ambiente, eletroquímica, corrosão, e talvez de uns 15, 20 anos para cá, nanociências, que estuda partículas tanto em 2 dimensões como em 3 dimensões, mas na escala nanoscópica, na escala de 10 a menos 9 metros. E à direita a gente vê a visão do professor Van Hoff, que era um físico experimental, então talvez a visão dele fosse um pouquinho diferente, e mostrando, na mesma escala de tempo, o desenvolvimento de ciência de superfície. Começa lá com o pessoal da física, e vai indo com o tempo também sendo estudada pelo pessoal da química, de ciência dos materiais, e vai se desenvolvendo, engenharia química, engenharia mecânica, engenharia elétrica e assim por diante, até chegar em aplicações em biologia e medicina. E os aspectos tecnológicos que foram propiciando o desenvolvimento de ciência de superfície começam lá com eletrônica, talvez. Eletrônica, depois indústria aeroespacial, catábase, desde o início, catábase heterogênea sempre foi muito importante, e vai lá para componentes, né, magnetismo, eletroquímica, tribologia. Tribologia envolve adesão, fricção, desgaste, e vem vindo, né, polímeros, a eletrônica molecular, espintrônica, biomateriais, até chegar nos quantum dots, e coisas que são importantes, com possível aplicação em computação. Há uma visão da aplicação, das aplicações de ciência de superfície, então isso daqui é mais na linha de motivação, por que seria interessante ou importante estudar tanto ciência quanto engenharia de superfície. A gente pode apontar, indo de cima no sentido horário, né, biointerfaces, nanomateriais, revestimentos. Esse termo revestimento é tão usado em português quanto recobrimento. Em inglês só se tem um termo, que é coating. Quando a gente vai traduzir, tem hora que aparece revestimento, tem hora que aparece recobrimento. Uma vez eu fiz uma busca e dava mais ou menos meio a meio. Corrosão, circuitos integrados, sensores,
armazenamento magnético de informação, eletroquímica, tribologia e catalisador. Então, só para ficar com esse armazenamento magnético, eu me lembro quando os filmes finos com efeito magnético gigante eram objeto de estudo, de pesquisa, e eram apresentados nos congressos internacionais da área. E tanto é que um grupo francês ganhou o prêmio Nobel nessa área, mas logo foi usado em aplicações tecnológicas mesmo, pela indústria. Hoje em dia, o que se usa para armazenar informação num celular usa esse tipo de tecnologia, filmes finos ou ultra finos com efeito magnético gigante. Aqui só está mostrando um exemplo importante também de aplicação, que é o seguinte: CO é um gás venenoso, CO sai lá do escapamento do carro. Então, se um de vocês já viu um filme antigo, década de 40, década de 50, sujeito lá, desgostoso da vida, quer se suicidar, para aquele carrão tipo americano numa garagem, fecha tudo, veda, liga o carro, deixa ligado e fica lá esperando. É indolor, incolor, não sente nada, entra num sono e morre. É isso, porque CO é venenoso. E CO é liberado pela combustão. Então, o que nós precisamos? De um mecanismo para eliminar o CO. Um modo de eliminar CO é fazer a conversão catalítica de CO em CO2. CO2 não é venenoso. E aí está mostrando o passo a passo química, mostrando a química de superfície usando substrato de platina monocristalina, 1,1. Então, vem a molécula de monóxido de carbono, adsorve na superfície, vem a molécula de O2 que tem no ar, quebra, fica oxigênio e oxigênio atômico, reage o oxigênio com o monóxido de carbono, forma dióxido de carbono, que com a temperatura é dissolvido, ou seja, sai da superfície. Então, esse professor, ao longo de décadas, estudando várias superfícies, não foi só CO que ele estudou várias moléculas, ganhou o prêmio Nobel em 2007. E uma importância aqui de materiais, de modo geral, em implantes. Então, o implante vai estar em contato ou com a pele, ou com algum tecido do organismo. Então, do lado esquerdo, em cima, a gente tem lente de contato de material polimérico. Essa lente de contato vai estar em contato com a córnea. E é usado polímero, lá tem até a fórmula química do polímero e tudo. No caso B, é o stent. Eu nem sei traduzir isso para o português, mas seria uma grade, por exemplo, de líquido titânio níquel, que tem memória de forma. Você pode colocar ela plana no corpo e a temperatura de quase 37 graus faz com que essa grade, que seria plana, ela envergue. E isso daí vai segurar lá o que precisa, talvez uma veia, talvez uma hérnia, o que for necessário lá, que o cirurgião está buscando. Embaixo já mostra outra aplicação de material polimérico, com aplicação cardíaca, e no caso D, o que talvez a gente esteja mais interessado, uma prótese. Então, mostrando a haste, essa haste, como eu havia mencionado, muito frequentemente é feita de aço inoxidável, e nós buscamos alternativas para melhorar as propriedades. Agora, vou falar só um pouquinho, então, de física básica, espero não perder toda a audiência, mas para fazer análise de superfície, a gente pode usar tanto fótons quanto elétrons, íons, e ver as interações deles com o material. E o que a gente vai ter interessado é geometria de ligação, topografia física, composição química, estrutura atômica, estado eletrônico,
a gente pode ter todos esses casos. Vem elétron, sai elétron, vem íons, sai íons, vem fótons, sai fótons, mas pode ser também vem fótons, sai elétron e assim por diante. Então, nós vamos estar mais interessados no caso de fótons incidindo e os elétrons que são emitidos. Então, o processo é chamado de fotoemissão. Aqui tem o caminho médio dos elétrons. São dados experimentais. Cada pontinho desse indica um orbital do qual esse elétron escapou. Então, da esquerda para a direita, ela começa com o orbital de ouro e passa por alumínio, prata e assim por diante, e do outro lado vai chegar de novo em ouro, molibdênio e tungstênio. E a gente vê que o mínimo vai estar mais ou menos em 5 angstroms, que é 0,5 nanômetros, e como a gente vai usar elétrons, vamos dizer, de 10 a 2.000 electrovolts, então, tipicamente, o que a gente vai estar vendo são elétrons que escapam de 5, talvez até 30 angstroms, ou seja, 0,5 a 3 nanômetros da superfície. Qualquer coisa maior do que isso vai sofrer múltiplo espalhamento e não vai aparecer como um pico no espectro que a gente está analisando. Então, é isso. O que vai acontecer é que nós vamos analisar, ou nós vamos ver no espectro picos de elétrons que escapam de alguma coisa como 0,5 a 3 nanômetros. O caso que a gente está mais interessado é aquele que usa fótons. Então, incide fótons e sai elétrons. Então, o efeito fotoelétrico, que tem pedigree, foi devido à explicação física do efeito fotoelétrico que Albert Einstein ganhou o prêmio Nobel, em artigo que foi publicado em 1905. Não foi pela teoria da relatividade. O prêmio Nobel veio pela explicação do efeito fotoelétrico. E também tem esse caso que a gente usa um feixe de elétrons e causa a ejeção de elétrons retroespalhados secundários, que pode incluir elétrons de Auger. Esse elétron de Auger é o nome do físico francês que descreveu o fenômeno. Então, no nosso espectro, além dos fotoelétrons, vão aparecer esses tais de elétrons de Auger também. A gente vai precisar de outro alto vácuo para fazer a análise. A explicação é simples. A principal é essa mesmo, produzir e manter uma superfície limpa. Para o elétron escapar da amostra e chegar no detetor, que é alguma coisa da ordem de 50 centímetros, um vácuo comum de 10 a menos 3 torr, e lá tem a conversão de torr para Pascal, tem gente que pensa em torr, tem gente que pensa em Pascal, eu particularmente penso em torr. Então, 10 a menos 3 torr, a gente consegue uma bomba mecânica, rotatória simples. Tá bom. Mas, para manter e produzir uma superfície limpa, a gente vai precisar de um conjunto de bombas. Então, a gente pode começar com, talvez, bomba mecânica rotatória, talvez uma tubo molecular, difusão até quase não é mais usado. Muito frequentemente a gente usa sublimação de titânio hoje em dia, ou então uma bomba iônica. De modo que nosso sistema vai chegar a uma pressão de 10 a menos 9 torr, alguma coisa assim. Se a gente realmente precisar fazer uma determinação estrutural de monocristais e coisa assim, talvez a gente precise de uma pureza muito grande. Mas mesmo com uma detecção da ordem de 0,1% de uma monocamada, a gente vai ter da ordem de 10 a 12 átomos por centímetro quadrado. Isso é num caso que vai estar muito, muito limpo. Como é que a gente limparia a amostra? A gente poderia usar um bombardeamento de gás inerte. É muito usado íons de argônio. Podemos fazer tratamento a alta temperatura, reação química, deposição de filme ou fratura. Mas o que é mais usado mesmo é esse bombardeamento com íons de argônio. Aqui tem uma foto do equipamento que a gente tinha instalado até, 12 anos atrás. Eu marquei até a última nave. Hoje em dia está descontinuado, ele está lá num corredor do MCE. Nesse corredor do MCE tem vários equipamentos que estão lá mostrados mais como museu, ou talvez porque não tem muito onde colocar e eles têm patrimônio.
Tem microscópio lá da década de 70, tem o primeiro varredura, a primeira transmissão do departamento, que foram instalados em 72, 73, faz muito tempo. No caso desse aqui particularmente, foi um projeto grande que o departamento ganhou, foi no início dos anos 90, foi quando eu vim para cá. Eu vim em 92 e ajudei a instalar esse equipamento, a configurar e coisa assim. Então, durante muitos anos, eu esteve em operação lá dentro do laboratório do CCD. É um prédio, assim, um conjunto de prédios que tem lá no departamento, e ficou instalado há muito tempo. Bom, como eu disse, ficou descontinuado. Com o tempo, conseguimos entrar num projeto grande, conseguimos recurso, e finalmente, sei lá, uns 4 anos atrás, 3 anos atrás, o recurso foi aprovado, na ordem de $700 mil, e compramos esse equipamento que até fabricar, até chegar, até adequar o laboratório, até o pessoal técnico da firma está lá, eu sei que ainda está nos finalmente, eu não diria que está totalmente pronto, e eu mesmo nunca assinei nada que está ok. Ele já funciona para algumas coisas, mas não está totalmente capaz de analisar todos os tipos de amostras. Então, tá, logo, talvez ele esteja pronto. Eu peguei essa foto aqui da direita, essa foto que o equipamento lá estava bem bonitinho, bem arrumadinho, e o nosso aqui está meio bagunçadinho ainda, por isso que eu não peguei a foto do nosso. Processo de fotoemissão, tá um pouquinho mais de física, mas esse daqui é bem facinho mesmo. Vem raio-x. Então, vem raio-x com energia bem conhecida. Se a gente usar a radiação K-alfa do alumínio, que é o que a gente muito frequentemente usa, tem energia de 1486,6 eletronvolts. Então, é uma energia que a gente conhece. Incide na amostra e vai arrancar elétrons lá da amostra pelo efeito fotoelétrico. Então, o processo é chamado de fotoemissão e o elétron que é arrancado é chamado de fotoelétrico. E pelo diagrama, a gente vê que esse EB seria o binding energy, a energia de ligação. Esse φ seria a função trabalho. O S é da superfície da amostra, sample. O SP do espectrômetro. E o EK é o que realmente o equipamento mede, que é energia cinética, que é medida lá pelo analisador. A gente mede essa energia cinética e, conhecendo a função trabalho que a gente calibra lá uma vez por ano, a gente obtém a energia de ligação que a gente quer. Um conjunto de energias de ligação vai dizer de que átomo veio aqueles elétrons. De vez em quando eu estou dando aula ao vivo ao cores, eu vejo o rosto de vocês e eu vejo o quanto vocês entendem de física quântica. Muitas vezes é nada, muitas vezes é um pouquinho, muitas vezes pensa que é nada, mas na verdade já sabe um pouco. Então, às vezes eu tenho que voltar para trás ou ir para frente. Mas aqui é só um resuminho das notações. Do lado esquerdo, os números quânticos, é o número quântico principal N igual a 1, 2, 3, 4. O segundo número quântico que está associado à forma do orbital, o L vai de 0, 1, 2 até N menos 1. Aqui o J indica o acoplamento spin-órbita, então seria aquele L lá mais ou menos meio, porque spin tem 2 valores, mais ou menos meio. Então, por exemplo, 1, o L igual a 1, menos meio, meio, mais meio, dá 3 meios. Por isso que aparece lá essa história de meio e 3 meios. E outra coisinha que tem é que a notação L igual a 0 corresponde à orbital S. L igual a 1, orbital P, L igual a 2, orbital D, L igual a 3, orbital F. A notação espectroscópica apareceu já no final do século XIX, começo do século XX, e quando o pessoal dava nome às coisas sem saber direito de onde vinha. Com o advento da mecânica quântica, já no início dos anos 1900, chegou-se aos 4 números quânticos. E a notação de raio-x, que é para encher bem a paciência da gente, envolve aqueles orbitais que a gente chamava antigamente de K, L, M, N, e isso é usado para indicar um elétron de Auger, por exemplo.
O nome da notação é chamada notação de raio-x, porque também é usado lá quando a gente está falando de emissão de raio-x, que é alfa, que é beta e assim por diante. Aquele K está indicando a camada para qual foi o elétron que gerou o fóton que dá origem àquela radiação. Aqui só um exemplo, um espectro de chumbo, daí eu fui atrás lá, que às vezes eu sei tudo de cor, às vezes não sei nada de cor, então para não ficar aqui errando, 82 prótons, 82 elétrons, então se a gente for preenchendo, tem várias camadas e para a energia que a gente está usando lá, de 1486,6 eV, eu só vou conseguir arrancar elétrons do chumbo do 4s para frente. Então, os orbitais 4, 4s, 4p, 4d, então a gente vê que 4p já está separado, isso daí indica uma separação spin-órbita. 4d também dá para ver a separação, mas é menor. E o 4F a gente só conseguiria ver a separação 4F 7,5 e 4F 5,5 se fizer um espectro com alta resolução. Daí a gente conseguiria ver direitinho. Chegando então lá no 5D 6F, que é a banda de valência do chumbo. Energia cinética é o que o equipamento mede, mas o que a gente quer é energia de ligação, então já está lá no programa, já converte de um em outro. E pela figurinha feita lá pelo professor John Watts, lá de Surrey, já é antiguinha, 2003. Mais ou menos nessa época foi quando eu visitei o laboratório do professor em Surrey, mas o livro dele é usado até hoje. Esse daqui está mostrando espectro de alta resolução. Na época era um equipamento muito bom, e da Kratos, e quem me passou esses espectros foi um dos gerentes, mas hoje em dia ele já está até aposentado. Em cima tem o que a gente chama de espectro exploratório, em inglês, muitas vezes a gente chama de wide scan. O que tem lá? Só estou vendo carbono e oxigênio. Então está vendo o pico principal carbono S e oxigênio S, e aquele morrinho lá da esquerda é um pico de OG. Então, muitas vezes ele não vai fazer nada com aquele pico de OG, mas os dois picos principais a gente analisa de novo, agora usando alta resolução. Ou seja, vai demorar um pouquinho mais tempo, mas a gente tem os dois picos, tanto o carbono 1s aqui na direita embaixo, quanto o oxigênio 1s na esquerda embaixo, e a gente vê que tem mais de um componente. Eu diria, de bater o olho nesse de oxigênio, aqui tem dois componentes, que a gente pode fazer a deconvolução usando o gaussiano. Tratamento de dados é uma coisa que eu nem vou falar hoje, que é uma coisa à parte, talvez precise a semana inteira para a gente estudar isso, mas eu vejo que são dois picos com mesma largura, mesma intensidade, então eu diria que seriam duas contribuições, que muito provavelmente seria uma devido à ligação CO simples e outra ligação C-O. Do lado direito nós temos carbono com visível para a gente, assim fácil, 3 componentes, mas eu acho que na hora de fazer o ajuste, muito provavelmente aquele mais intenso tenha 2 componentes. Então, talvez ele tivesse 3, talvez 4 componentes. O mais intenso é aí do carboneto mesmo, carbono, carbono e hidrogênio. Os outros 2, um é CO, terceiro PO, e se precisar de 4, a gente poderia pensar em alguma coisa com carbono, alguma coisa como carbonato, alguma outra coisa. Mas 3 a gente consegue explicar facilmente. Bom, então voltando lá para os nossos recobrimentos, então foram feitos lá por pulverização magnético-catódica. Agora a primeira coisa é ver quem é quem, o que é, né? O modo que a gente sempre usa para analisar, porque nós temos lá nos microscópios o detetor de EDS. Então a gente faz análise para EDS mesmo. Mas se quiser fazer uma análise mais precisa, talvez fosse melhor usar a fluorescência de raio-x ou alguma outra técnica analítica. Eu acho que no caso particular, que a gente está falando lá de alguma coisa como 80% de um, 20% do outro, coisa assim, não precisa usar aquelas técnicas que a gente vai dissolver a amostra e coisa assim, que vai dar parte por milhão. Não precisamos saber de parte por milhão, só se nós tivéssemos interesse em alguma impureza
Mas no nosso caso, a gente quer saber só quanto tem dos 3 elementos que compõem o recobrimento. Então, neste caso particular, foram feitas 5 amostras. Aqui está esquisito, porque parece S1, 2, 3, daí vai para 6, vem para 5, mas é uma coisa bem... a gente usou essas 5 só como modelo. E esse S6, estou quase achando que a 4 não ficou boa, então usou a 6ª. Daí eu teria que perguntar a Caterine, que eu acho que está assistindo a gente. Mas não podia abrir o microfone dela e falar por que é 6 e não é 4. Em todo caso, o que a gente quer fazer é uma coisa e o que acaba saindo é parecido. Então, vamos dizer que a gente queria fazer a amostra de 70-30% de nióbio e sai, em vez de 70-30, 71-29. É isso mesmo que acontece. Não sai exatamente o que a gente programa lá o equipamento para produzir, sai perto, né? Então, eu diria que poderia ser alguma coisa, a primeira vai ser um 75, 25, mas sai 74, 21 e 5. Então, pode ver que sai mais ou menos para cá ou para lá, e o que a gente varia para essa diferença na composição é a potência aplicada a cada um dos alvos. Tem alvo de titânio, de nióbio e de molibdênio, aí faz lá o cálculo e aplica diferentes potências, e daí a gente fica com composições diferentes, faz difração de raio-x para ver a estrutura. Para essas amostras, todas elas só têm a fase beta, ou seja, cúbica de corpo centrado. Então, só tem uma fase que é a fase que interessa para a gente. Aqui vai fazer uma medida melhor lá do resultado de difração de raio-x. Então, facilmente a gente obtém as distâncias interplanárias, que é aquele D, medindo em angstroms. A partir desse D, sabendo que é cúbico de corpo centrado, a gente obtém os parâmetros de rede, que é aquele A, também angstrom. E o que a gente pode observar aí é que talvez está havendo uma diminuição nesse parâmetro de rede à medida que a concentração de molibdênio aumenta. Isso pode ser explicado pela diferença de raio atômico. Ao passo que os raios atômicos de titânio e nióbio são muito parecidos, 1,47 e 1,46 angstrom, no caso do molibdênio é um pouquinho menor, 1,89, então entra o molibdênio substituindo-a na rede e vai causar essa pequena distorção, essa pequena diferença no parâmetro de rede. Aqui são mapas feitos por IDS. Aparece algumas. Agora que eu vi que está em inglês. Desculpa. Eu fui traduzindo a maior parte, porque eu usei muitas dessas transparências, eu usei numa apresentação no Brasília MRS, no simpósio da SPPMAT, em Salvador, há poucos dias atrás, 2 semanas atrás. E estava tudo em inglês. Então, algumas ficaram em inglês mesmo. Nesse caso, esse cor lilás aí, magenta, representa o titânio, o amarelado representa o nióbio, o esverdeado representa o molibdênio. Então, essas três colunas da esquerda estão mostrando um mapeamento de todos os recobrimentos, S1, S2, S3, e estão vendo uma distribuição homogênea lá de todos os elementos. Teria que ter um olho aqui para a gente ver que escala que está. Nem eu mesmo consigo ver a escala. A escala seria essa barrinha que a gente vê lá na micrografia mais à esquerda, no fundo preto. Também ficou em inglês, essa daqui são as micrografias de seção transversal das amostras, indicando que os grãos têm uma morfologia predominantemente colunar, então a gente está vendo lá, em alguns casos, por exemplo, lá no caso B, então tem uma predominância de morfologia colunar, e lá, em alguns casos, a gente observa, por exemplo, no caso A, que essas colunas estão um pouco inclinadas. Isso é atribuído ao fluxo de deposição. Então, para essa
aí é que tem menos molibdênio, então talvez o modo como o fluxo dos átomos que saiu lá do equipamento, lá do alvo, chegou assim com essa inclinação. E alguns aglomerados são observados, principalmente no caso das amostras B e D. Aqui a gente vê uma seção por cima, né, um topográfico, então seria a superfície mesmo dos recobrimentos, usando esse modo de análise de eventos secundários, para todas as amostras, aí no caso, e a diferença do F, o E, é só que o F tem mais aumento do que o E. O E, do A ao E, o mesmo aumento, e a F com um pouquinho mais de aumento, a gente vê lá na barrinha, que era de 100 micrômetros, nos 5 primeiros casos, e nesse F aí, tem um pouquinho mais de aumento, então a barrinha está de 50 micrômetros. Então, está mostrando a presença de aglomerados para todas as amostras, mostrando a presença de poros. Umas amostras têm mais densidade de aglomerados, outras têm menos, e algumas têm mais poros, outras têm menos. Aqui, vendo de cima, a gente observa como se fosse o topo daquelas colunas lá. Está mostrando a ponta daqueles grãos que tem uma forma colunar, e aquela figurinha que está mostrando a potência aplicada é a mesma coisa que está relacionada à composição. Então, a potência aplicada, principalmente os 4 pontos que tem lá molibdênio, né, que são as amostras que têm molibdênio, a gente vê um decréscimo no tamanho de grão. Aqui está mostrando, então, com diferentes magnificações ou amplitudes, os poros. E também as formas, lá tem uma forma que a gente chamou de couve-flor, mas na literatura usa esses termos mesmo. E o que a gente pode observar é que diferentes amostras apresentam diferentes morfologias de aglomerados. Então, a forma desses aglomerados podem, às vezes, parecer com cristal de quartzo, que teria essa forma de ametista. É o caso, por exemplo, B e C. Então, parece um cristal de quartzo. No caso C e D e E, por exemplo, a gente poderia chamar de, principalmente lá, no caso C, no caso D, de colcha marinha, de colcha dessas do mar. Talvez a gente possa pensar nessa figura F como uma forma de cacto. Então, diferentes morfologias para as diferentes amostras. E aqui mostrando que esses aglomerados também têm lá titânio, nióbio e molibdênio distribuídos homogeneamente. Então, aparece lá a forma desses aglomerados, mas não é que um tem mais um elemento do que o outro. Todos os 3 estão distribuídos conforme a sua composição mesmo. Fizemos também microscopia de força atômica, que vai dar lá a rugosidade, e a gente também pode estimar o tamanho de grão usando os resultados de força atômica. Então, a gente observa a quantidade de molibdênio para cada amostra, então vai indo lá de 5, 7, 9, 11, está aumentando a quantidade de molibdênio, e a gente percebe que está diminuindo a rugosidade, 11, 10, 9, 6, e também está diminuindo o tamanho de grão. Isso daí talvez fosse importante. Eu peguei espectros de XPS que foram medidos lá no laboratório do professor Valmont, no Instituto de Física aqui da USP de São Carlos, para titânio, está lá titânio 2P, que é o principal dubleto que a gente vai ver no caso dessas vigas, o nióbio 3D, então titânio 2P 3,5 mais intenso, esquerda em cima, 2P 1,5. Daí nós temos o nióbio 3D 5,5, que é o mais intenso, nióbio 3D 3,5, que é o irmão dele, acoplamento, e eles têm uma razão entre áreas, no caso do titânio, a área do maior é o dobro da área do menor, no caso do nióbio,
a relação vai ser 2/3 de um para outro, molibdênio também. Então, o que a gente observa, no caso do titânio, a gente tem uma predominância de titânio 4+, ou seja, titânio O2, tem um pouquinho de TiO2O3, TiO, então a gente vê 3 estados de oxidação e o titânio metálico, ou seja, a superfície está oxidada. Também, no caso do nióbio, a gente observa que o dubleto relacionado ao nióbio metálico é bem menos intenso que os outros, a maior contribuição é do nióbio 2 a 5, mas também tem uma contribuição de NbO2. E molibdênio dá vários dubletos, então é bem complicado a gente fazer o ajuste, a gente tem que lembrar de deixar os dubletos lá com as proporções, com as larguras e tudo certinho, e a gente observa o pico principal, o dubleto principal, sendo atribuído a MO3, mas também aparece com alguma intensidade o MoO2 e o MO. Então, concluindo, não sei se é muito rápido ou muito devagar, mas o que a gente depreende desse estudo é que foi identificada apenas a fase beta, que é o que a gente queria mesmo, cúbica de corpo centrado, pela análise de difração de raio-x com incidência rasante. O mapeamento por EDS indicou uma distribuição homogênea dos 3 elementos constituintes. No começo eu meio que falei de titânio, nióbio e zircônio, e no decorrer do trabalho, talvez para não ficar repetindo muita figura, eu deixei o titânio, nióbio e zircônio para lá e me concentrei nessa do titânio, nióbio e molibdênio, que é o trabalho mais recente. A Caterine defendeu no início desse ano, de 2025. E os outros trabalhos que envolviam titânio, nióbio e zircônio foram concluídos talvez há 2, 3 anos atrás. Então, me concentrei mais nesse, por ser mais recente. O recobrimento de titânio, nióbio e molibdênio exibiu grãos compactos e columnares. As imagens obtidas por microscopia eletrônica de varredura revelaram a presença de aglomerados e poros. O mapeamento revelou que os fundos dos poros não mostrei essa figura. Ou se mostrei, eu pulei e não falei. A gente consegue identificar, analisando por EDS, fazendo mapeamento, que quando tem esse poro, a gente vê sinal de ferro, vê sinal de cromo. Quer dizer que a gente está vendo a superfície do substrato, porque o substrato é ácido inoxidável, ou seja, tem um monte de ferro e um monte de cromo. É o que tem lá. E a gente via sinal de ferro, sinal de cromo, e naquele caso do fundo dos poros, a gente não via nada de titânio, nada de nióbio, nada de molibdênio, então só via o substrato mesmo. Então, quer dizer que o poro atravessa lá o filme e vai chegar até o substrato. Apesar que o recobrimento sem molibdênio exibiu o menor tamanho de grão, quer dizer, quando não tem molibdênio, tem o menor tamanho de grão, mas para todos os outros vai haver uma tendência de diminuição do tamanho médio do grão com o aumento do teor de molibdênio. É como se fosse uma exceção, essa que não tem molibdênio. Então, a gente tivesse que pensar um pouquinho sobre isso, ver o efeito do molibdênio, daí a gente tem que fazer considerações de difusão e considerações termoquímicas, talvez, para a gente justificar. Os recobrimentos apresentaram camadas superficiais oxidadas, então a gente viu lá NB2O5, MoO3 e TiO2. Então, todas as superfícies que foram analisadas por espécie estavam oxidadas. E isso pode ser benéfico, não é ruim não, isso é benéfico a aplicações biomédicas, porque essa superfície oxidada é que realmente vai estar em contato lá com o osso e vai gerar lá a osso-integração. Com o equipamento novo, vai ser possível a gente fazer o perfilamento. O que é perfilamento? A gente vai fazer uma análise dos elementos à medida que a gente vai removendo camada a camada por erosão iônica. Então, é uma coisa simultânea. Usa um canhão de íons, vai removendo o material e, ao mesmo tempo, vai analisando os fotoelétrons e a gente vai vendo
a composição em função da profundidade. Então, muito provavelmente eu esperaria que vai diminuindo essa camada, esses sinais dos óxidos. Então, se a gente tiver o sinal também de oxigênio, a gente vai ver que vai diminuindo e vai ressaltando o sinal dos elementos metálicos, mas na forma metálica deles mesmo. Até um ponto que vai ser só metálico, que é quando a gente chegar no substrato, ou seja, atravessar essa camada oxidada todinha. Aqui um pouquinho de propaganda, vamos dizer que tem um pouquinho de tempo. Nós estamos organizando, olha, logo, menos de um mês, o Congresso Brasileiro de Aplicações de Vácuo na Indústria e na Ciência, aqui em São Carlos. É a segunda vez que a gente organiza aqui dentro da Federal. A primeira vez foi em 94. Então, muito tempo depois, 31 anos depois, vamos organizar novamente. 8 e 9 de novembro são os minicursos. 10, 11 e 12 é o congresso. E ainda dá tempo de mandar resumo para quem tiver interesse, até dia 20 de outubro. Está lá o site, então quem tiver interesse pode dar uma olhadinha. Essa letrinha bem pequena, em branco, tem os temas, mas são vários temas de interesse. Então a gente vê vácuo, não faço nada com vácuo, mas se a gente olhar os temas, a gente vai ver que tem temas pertinentes. A gente tem um tema lá, por exemplo, de energia, fontes renováveis e tecnologia, biomateriais, biofilmes e bioprocessos. Tem um amplo para todo mundo, ciência e tecnologia. Tem um mais específico, ciência e tecnologia de sensores e dispositivos. Nanociência, nanotecnologia e nanomateriais. Então, é ciência e tecnologia, na verdade, a gente está pensando em ciência e tecnologia de materiais, ou também ciência e engenharia de superfícies, mas isso está envolvido lá na QM, ciências, interfaces e filmes finos. Nós temos vários minicursos que vão ser oferecidos nos dias 8 e 9, e a gente tem que ver as datas aí, está dando trabalho para a gente conseguir combinar o que a gente vai fazer. Então, o melhor que eu consegui até agora é separar minicursos, juntar minicursos, então vamos lá. Tem 2 na área de caracterização de materiais. O primeiro é mais caracterização de superfícies e com ênfase em XPS. Daí, 2 modalidades, o ultra-alto vácuo, que é o comum, que mais tem, e uma técnica de XPS, a pressão próxima ao ambiente. Alguns poucos equipamentos estão sendo adquiridos, instalados no país. A gente conta nos dedos esses equipamentos. Então, um está sendo adquirido pelo Instituto de Química aqui da USP de São Carlos, que eu saiba. Acho que o pessoal do IPEM, mas São Paulo, fica dentro do campus da USP, mas o Instituto de Pesquisa é ligado à área nuclear, a CNEM. Parece que eles estão comprando também. E os professores que vão dar, todos esses 4 professores, eu, o Valmor, o Fabiano e o Renato, nós participamos há cerca de um mês, talvez um pouco mais, de um workshop lá em São Pedro, que fica 50, 60 quilômetros aqui de São Carlos, só sobre XPS, mas com ênfase em tratamento de dados. Vieram alguns pesquisadores da Inglaterra, da Alemanha, e foi uma ênfase muito forte em tratamento, métodos de análise e tratamento de dados. Mas aqui a gente vai tentar falar de tudo. E a gente, primeiro tinha pensado em 2 dias, daí resolvemos fazer num dia só, talvez falando um pouco princípios físicos, instrumentação. O Valmor e o Renato vão falar um pouquinho lá de tratamento de dados, e no final a gente fala lá de algumas aplicações, e a gente vai tentar fazer tudo isso num domingo, domingo mesmo, dia 9 de novembro. E o outro, a gente está pensando em fazer no dia 8. Para quê? Separar um do outro. Para que todo mundo possa fazer os 2. Se a pessoa tiver interesse em se inscrever nos 2, pode fazer. Um vai ser no sábado, outro no domingo. Esse no sábado, primeiro eu já tinha contratado uma professora do meu departamento, Andréa Clealga, que topava dar, então no começo era como se fosse umas 3, 4 horas dentro do nosso. Então o nosso originalmente teria 2 dias e uma parte ela daria de microscopia de transmissão. Mas já de
semana passada para cá, eu entrei em contato com 2 amigos da Unicamp, o Daniel, que estava fazer análise aqui no WebCE, e o Abner. E os 2 toparam dar essa parte de transmissão e também essa parte de microscopia de sonda de varredura. Então vai ser uma coisa um pouquinho densa, talvez com um pouquinho de princípios físicos, de instrumentação, e todos esses 2 cursos, um no sábado, muito provavelmente de 6 horas, porque os professores que vêm de Campinas talvez não queiram acordar às 4 da manhã para estar aqui às 8, então nós estamos pensando das 9 ao meio-dia, no sábado, e meio-dia 5. Agora no domingo, já está aqui mesmo, então vamos começar bem cedo, das 8 ao meio-dia, e depois das 2 às 6. E todos os 2 nós vamos fazer lá dentro do WebCE, lá tem auditório, e principalmente o que tem lá. Todos esses equipamentos novinhos em folha. Tem 3 grandes equipamentos que foram instalados agora em 2025. Tem 2 microscópios eletrônicos e tem um espectrômetro de XPS. O professor Júlio Sagaz, que é lá da UDESC, de Joinville, e a doutora Júlia Carnop, que era do... Agora não sei se ela está em Joinville, uma época ela teve em São José dos Campos, mas originalmente ela era de Joinville mesmo. Eles vão falar sobre ciência e tecnologia de plasma. Eu acho que eles vão dividir. Um dia eles falam de ciência e tecnologia e no outro eles falam de ciência e tecnologia de filmes finos, que é só o professor Júlio. Então, acho que vai ter que tomar o sábado e domingo mesmo, mas daí, quem fizer esse não faz aquele e vice-versa. A gente vai até fazer em outro prédio, para falar a verdade. E daí vem um conjunto de minicursos que são interligados entre si, e dá para fazer o pacote inteiro. Aí, dependendo da pessoa, vamos dizer que já fez o introdução ano passado, então pode pular esses 2 primeiros, já vai para o 3º ou 4º. Em todo caso, são oferecidos 4 módulos, e numa sequência que quem quiser assistir, pode assistir todos. Então, eu não lembro direito, mas, por exemplo, manhã de sábado, tarde de sábado, já pega 2. Manhã de domingo, tarde de domingo, os outros 2, então vemos 4. Em 2 dias. E olha quem vem dar o curso. O professor Tadeu, lá da FATEC, é super especialista em vácuo, ciência e tecnologia de vácuo. E vem o Marcelo Juni Ferreira. Ele fez doutorado comigo. Na época que ele fez doutorado, ele era lá do Síncroton de Campinas, ajudou a montar anel, era responsável pelo sistema de vácuo lá do anel do Síncroton. Depois foi mundo afora, quando teve o doutorado. Foi para Brookhaven, que tem síncroton lá no estado de Nova York, upstate New York, foi lá para a Califórnia, e já há alguns anos está no laboratório na Suécia, lá em Lund. É um laboratório novo, não é nem de síncroton, é de espalhamento de prótons. Então, ele está vindo, é brasileiro, fala português direitinho, para dar parte desse mini curso. Daí vem introdução à metrologia de vácuo, Luciano Batista do Inmetro, e o Tadeu de novo, da FATEC. Introdução dinâmica dos gases rarefeitos, teoria e aplicação. Esse professor é russo de origem, faz muito tempo que ele é professor no Departamento de Física da Universidade Federal do Paraná, mas ele é russo de origem e ele dá cursos mundo afora. Eu já vi, por exemplo, em congressos internacionais de vácuo, ele dando os mini-cursos. E, por fim, vem modelagem e cálculo de sistemas. O professor Nilberto Medina, lá da USP, e o Tadeu. Esse Tadeu vai entrar em 3 dos 4 módulos. E tem ainda um curso, agora já não me lembro se é no sábado ou no domingo, sobre caracterização de câmaras no infravermelho. Vai ser oferecido pelo professor Damião, eu já nem pus entre parênteses, mas ele é aposentado do IAV, Instituto de Estudos Avançados do CTA, lá de São José dos Campos. Eu podia deixar, porque mesmo aposentado, ele tem um vínculo com esse instituto. Em todo caso, olha o que eu inventei nos últimos dias. Eu detesto dar aula para pouca gente. Esse negócio de montar um mini curso, dar trabalho, tal, aí cai lá 5 gatos pingados. Então, propus lá ao conselho da sociedade, a diretoria e tudo mais, sobre a possibilidade de oferecer bolsa
Então, a Sociedade Brasileira de Vácuo está oferecendo bolsa. Quando põe estudantes da UFSCar e da USP, é só porque é mais conveniente, está aqui mesmo, talvez para eles seja mais fácil vir. Mas está aberto a pessoas de outras universidades, então vocês de Catalão, se tiverem com a vontade de visitar São Carlos, eu vou falar que nem é tão longe assim. De Catalão já vai para Araguari, de Araguari já está perto de Ribeirão, Ribeirão fica a 100 quilômetros de São Carlos. E como é que vocês fazem? Comigo mesmo. Manda um e-mail para mim, eu analiso lá, vou perguntar por que se tem interesse, por que não tem. Ou então, se não quiser nada disso, já manda o e-mail falando qual é o seu interesse, faço mestrado, faço doutorado em tal área, meu orientador é tal, e tem interesse por isso e aquilo, e pronto. Então, isso tem que ser bem rápido, porque a gente tem que montar as grades do minicurso, em menos de 2, 3 semanas, tudo tem que estar pronto. Tem mais coisas? Só os agradecimentos. Então, muito da nossa pesquisa foi financiada pela FAPESP ao longo do tempo, mais de um projeto. O último já acabou, e o novo eu já submeti, mas estava analisando. Então, vamos torcer para que eles aprovem. CAPES normalmente paga as bolsas dos alunos, vários deles ganharam bolsa da CAPES. CNPq também com projetos, né? Projeto de pesquisa, bolsa de pesquisador, esse tipo de coisa. Muitas medidas feitas lá, principalmente a deposição dos filmes no Centro Nacional de Pesquisa e Energia de Materiais, a gente não paga nada, então a gente tem que agradecer a eles aqui, buscam os recursos que permitem tanto fazer análise lá, como fazer, no nosso caso particular, a deposição dos filmes. E quem tiver interesse em fazer qualquer uma dessas coisas, tem que entrar no site deles e ver a lista de equipamentos que eles têm e como fazer, é um laboratório nacional, então como fazer a solicitação que vai ser julgada lá por uma comissão, e é possível mesmo fazer tanto medidas de microscopia, de XPS, como também deposição de filmes finos. E o LCE, que é um laboratório que está aqui dentro do Departamento de Engenharia de Materiais, e o Instituto de Física, porque algumas das medidas lá de fratometria e de XPS foram feitas no Instituto de Física, na verdade em campos diferentes. Aqui em São Carlos tem 2 campi da física mesmo, da USP. Então a maior parte está no centro da cidade e tem uma parte no campus 2, no campus novo. Então, tanto a física quanto a engenharia tem laboratórios nesses 2 campi. E muito obrigado pela atenção. Perguntas, dúvidas? A Cátia está aí, ó. Podia explicar esse negócio do S6 lá, que ninguém entendeu por que estava lá. Tem 2 perguntas no chat, professor. Tem pergunta no chat? Mas eu nem sei abrir esse chat. Vamos ver. Tem. Como a composição e a estrutura... Não, tem uma outra. A escolha da liga metálica para uso em próteses, antes ela passa por um tratamento, antes para ser antibacteriana, ou já é uma liga característica própria da liga metálica? Tá, essa daí é boa. Essa daí não passa por tratamento nenhum. Tem outros grupos que fazem esse tipo de tratamento, mas daí também está pensando em ligas na forma de volume, que em inglês a gente chamaria de bulk. Então tem vários grupos, tem grupo na Unesp de Bauru, tem grupo na Unicamp, que trabalham e fazem tanto camadas protetoras do tipo que você falou, mas normalmente pensando em amostras na forma de bulk. A nossa proposta é um pouquinho diferente. A gente faz o recobrimento, então parte dos metais puros, eu nem mencionei, mas 4 nobres de pureza, titânio, nióbio, zircônio, em cima, ou molibdênio no caso, em cima dos substratos. Então, o que a gente vai, não é bem tratar, mas processar metalograficamente é o substrato. Então, deixar ele polido, isso e aquilo, então faz limpeza antes do tratamento. E o próprio tratamento a plasma inicial já consegue eliminar qualquer tipo de contaminação, principalmente se for bioquímica. Então tem que lembrar que o tratamento a plasma é muito
É um processo termoquímico de muita potência. E qual que era a segunda pergunta que eu esqueci? A outra... Não era isso? E se sim, qual o melhor revestimento usado hoje em dia, no seu ponto de vista, sem levar em consideração o valor? Se você não tiver em consideração o valor, a gente usaria a peça como um todo. Então, se você não está pensando em valor, você faria, como muita gente faz, a maior parte dos grupos de pesquisa estudam na forma de volume. Então, várias ligas à base de titânio nióbio, mais ligas ternárias, quaternárias. Então, titânio nióbio zircônio, titânio nióbio molibdênio, tem quaternárias, daí às vezes tem tântalo também, e assim por diante. A gente vê estanho, vê outros componentes. E a proposta nossa é a seguinte: a gente sabe que essas ligas, se forem usadas como peças mesmo, elas vão ficar caras. Então a gente pensou, mas no nosso caso é pesquisa só. A gente nunca fez uma peça e enfiou lá no rato para ver. É só uma situação mais modelo. Então, chapinha plana, isso e aquilo, fazendo os filmes. Tanto é que eu nem mostrei hoje, mas muita coisa que a gente fez, por exemplo, da Ana Luísa de Castro Garcia, ela estudou muita coisa em cima de silício monocristalino. Então, pega uma pastilha monocristalina. Então, é uma situação muito modelo. Daí faz os filmes, faz deposição simultânea. Mas é um estudo, vamos dizer assim, modelo, de ciência e engenharia de superfície. Agora, fazer a peça ou recobrir uma peça de verdade, com formato, sei lá, de implante mesmo, nós nunca fizemos. Não sei se era isso que era a pergunta. Acho que sim. Como a composição e a estrutura eletrônica das camadas de óxido passivo de nióbio, titânio e suas ligas, como o molibdênio, influenciam a adsorção seletiva de proteínas? Daí é uma coisa que a gente já começou a fazer. O trabalho de doutorado da Davi lá no final envolveu a adsorção de macromoléculas, de moléculas de interesse, mas nós não temos no nosso laboratório. Então, a gente fez, na época, uma parceria com um professor da engenharia química aqui, mas, infelizmente, ele faleceu de lá para cá. E a gente está meio em busca de quem faria. A gente já está em contato com um professor da USP aqui de São Carlos, é o professor Valteci Zuccoloto, que tem um certo renome na área de de biofísica, né? Então, as próximas coisas que a gente vai fazer vai ser usando o laboratório dele. Mas nesse inteirinho a gente ficou sem fazer esse tipo de análise bioquímica. E a outra pergunta é: de que forma podemos manipular quimicamente as superfícies de óxidos de nióbio, titânio e molibdênio para criar revestimentos multifuncionais que vão além da simples biocompatibilidade? A gente já tentou fazer isso. Meio que foi um mestrado inteirinho da Patrícia, ela terminou o mestrado e foi fazer doutorado no Japão. Estava até hoje, já deve ter acabado o doutorado, perdi um pouco o contato, mas ela exatamente foi fazer isso. De propósito, fazia filmes com rugosidades diferentes. Então, tentava analisar diferentes rugosidades e o que isso poderia afetar. Mas nós não fomos muito para frente, porque naquela época, bom, o mestrado saiu, mas não vimos muita correlação de uma coisa com outra, e nós mesmo paramos com essa linha. Ô, professor, e uma dúvida minha, essa questão, então, de fazer um recobrimento nessa liga de inox, não foi avaliado, então, se depois der uma corrosão, esse revestimento, aí o tecido fica em contato com o inox? Que esses testes ainda não foram feitos, né? Mas foi considerado? Para quem não sabe, a Camila faz doutorado comigo, só que ela faz em ligas de alumínio de interesse aeronáutico. Ela trabalha na Embraer. Manda aprender, manda soltar. Quem precisar de emprego na Embraer, olha bem o nome dela e entra em contato com ela. Em todo caso, ela é uma especialista em corrosão. Sim, nós fizemos corrosão. E fizemos corrosão, inclusive, com as pessoas que você conhece, com o Carlos Roveri e tudo. Deixamos tudo de fora, é impossível, senão a gente ia ficar falando até amanhã aqui.
Entendi. O pessoal já está com fome, não sei o quê. Mas a gente fez e nem está acabado. Tem muita coisa que está para terminar, a parte dos ensaios eletroquímicos. Então, a ideia é a seguinte, são mais nobres que o aço. Todos esses que você falou, titânio, nióbio, zircônio, então eles deveriam ser mais resistentes do que o próprio aço. Eles são melhores, mas aí que está. Em que ambiente que nós estamos lidando? O ambiente que nós estamos lidando vai ser saliva, sangue, esse tipo de coisa. Muito implante à base de titânio, na verdade, é usado em implante odontológico. Aquele pino que o pessoal põe, né? Aquele negócio que vem uma furadeira pequenininha, espeta lá no osso, não sei nem se aquilo dói ou não dói, mas deve fazer barulho. Daí você põe um pino, daí fica não sei quanto tempo para pôr o dente postiço de verdade. Então aquele metal, sim, entra em contato com gengiva, com sangue, vai saber. O outro que a gente também tem interesse, entra em contato com pele, com sangue, com carne, seria o implante, abre, põe. A última coisa que você quer é o ortopedista, o cirurgião abre tudo aquilo, enfia o implante em você, fecha, um mês depois aquele negócio começa a ficar cor-de-rosa, depois vai para lilás, roxo, aí tem que abrir de novo, arrancar aquilo, já sai um pedaço do osso também. Você não vai querer uma coisa dessa, não é? Então a gente tem que entender tudo muito, muito bem entendido antes de colocar. Eu, particularmente, desconfio que um pouco de problema que dá nesses implantes, falar, teve reação, o organismo reagiu, eu acho que pode ser na hora que abriu lá a embalagem, estava limpinho, tudo limpinho, mas na hora de abrir vai saber, né? Pode ter contaminado no ambiente, a luva não estava tão limpa, caiu, não sei aonde, eu não sei, eu não estou lá para ver. Entendi. Legal. Legal. Alguém tem mais alguma pergunta? Acho que não. Essas eram o que tinha aqui. Tem o inglês, ó. Tem Agora mais que eu uma. Aparece. Ixi, mas apareceu e sumiu. Então você que tem que ver para mim, que para mim ela some. I have a question. Have titanium niobium alloy coatings been evaluated in clinical tests? Yeah, sure, but not exactly as a coating. They have evaluated as a bulk alloy. There are several papers in the literature that deals with titanium, niobium, zirconium, titanium, niobium, molybdenum. Yeah, they have been evaluated, but not so much as coatings and thin films. A resposta era para dar em inglês, né? Eu não sei o que me entendeu até agora da apresentação. Eu podia ter feito em inglês. Quando eu fui falar em Salvador, preparei tudo em inglês e tal, bem na minha hora de falar, e olha que era um dos coordenadores do simpósio lá. E a gente estava fazendo quase tudo em inglês. Mas bem na hora que eu fui falar, só tinha uma argentina e ainda perguntei para ela, fala inglês ou português? Ela falou, pode falar português. Aí fui eu em português. Se precisar, a gente fala inglês também. 1, 2, 3, acabou, né? Tchau. Obrigada, professor. Boa noite. Até logo, professor. Tchau. Obrigado.